sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Documentário: O Brasil Conquista a América. Os últimos brasileiros que ganharam a Copa Libertadores da América, parte 2. Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. Não conseguiu o Corinthians passar pelo Tolima. Não conseguiu o Corinthians passar pela fase pré-grupos da Libertadores. Em 2011, o Corinthians viveu o seu momento mais difícil na Libertadores. Foi eliminado pelo Desportes Tolima, da Colômbia, na pré-Libertadores, eliminatória que antecede a fase de grupos do torneio. Golpe duro para a fiel torcida, que nunca havia conquistado a Taça Continental, mas isso mudou em 2012. Eu sou corintiano de coração, eu sou do time que vai ser o campeão. O Corinthians iniciou a campanha da Libertadores de 2012 contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Logo no primeiro jogo, um gol que deu a confiança para o time continuar acreditando no título. O Corinthians começou, como sempre, na Libertadores desacreditado, né? Com aquele receio de ser eliminado precocemente. Vale lembrar que em 2011, um ano antes, tinha perdido para o Tolima na pré-Libertadores ainda. Então, o que eu me recordo é que o time estava muito tenso, né, na primeira fase, ainda mais quase perdeu na Venezuela para o Deportivo Táchira. O Ralf empatou no fim. Então, havia toda aquela expectativa de tentar não repetir o que aconteceu nos anos anteriores, né? Conta Diego Salgado, setorista do Corinthians, no UOL. Bom, eu acho que esse time do Corinthians na Libertadores de 2012, ele tem muito a ver com a história do clube, né? Não era um time que tinha tantas estrelas, aquele negócio do time operário, né? Era um time muito operário. Praticamente todos os jogadores eram bons, tinham uma qualidade técnica elevada, mas nenhum grande nome, né? Não tinha um Ronaldo Fenômeno, não tinha um Marcelinho Carioca, não tinha um Ricardinho. Eram jogadores que, ao mesmo tempo que eram protagonistas, não eram, né? E durante a competição, eles foram também crescendo, junto com o time do Corinthians. Tanto que na primeira fase, o primeiro jogo contra o Táchira, o Corinthians até leva um susto, né? Quase que perde a partida, o Ralf empata no finzinho do jogo, garante o empate, um empate que foi importante, principalmente para dar confiança. E aí no decorrer dessa fase de grupos, o Corinthians vai conseguindo os resultados, vai mostrando uma solidez muito forte, principalmente jogando em casa no Pacaembu, sem tomar gols. Fora de casa consegue também a primeira vitória, né, dentro da competição, faz uma primeira fase invicta, fica na primeira colocação do grupo e vai para o mata-mata com muito mais confiança. Fala também André Ranieri, do podcast Timão. Havia um trauma do Corinthians de sempre parar nas oitavas de final, né? Isso aconteceu na Libertadores de 2003 contra o River, de 2006 contra o River também, de 2010 no ano do centenário contra o Flamengo. Diego Salgado lembra desse tabu corintiano. O Corinthians enfrentou o Emelec nas oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo, 0-0 no Equador, partida difícil. Na volta, no Pacaembu, vitória do Corinthians 3-0 com gols de Alex, Paulinho e Fábio Santos. O Corinthians espantava a zica e avançava às quartas de final da Libertadores. Na próxima fase, a equipe do Parque São Jorge enfrentou o Vasco da Gama. Primeiro jogo sem gols marcou o equilíbrio do confronto, mas algo especial estava reservado para o torcedor alvinegro paulista e o goleiro Cássio na partida de volta. E para mim a grande final do Corinthians mesmo nessa Libertadores de 2012 foi o jogo contra o Vasco da Gama, né? O Vasco era talvez o principal concorrente dentro daquela competição. Foram dois confrontos muito difíceis. O primeiro jogo fora de casa o Corinthians conseguiu um empate e no jogo de volta teve aquele lance do Diego Souza que o Alessandro perde a bola, que tem um contra-ataque e que se o Diego Souza fizesse aquele gol as coisas se complicariam, né? Mas o Cássio fez a defesa, talvez
talvez a principal defesa da carreira dele, acho que até mais do que as defesas que ele fez no Mundial, né? Até porque a obsessão do torcedor do Corinthians com a Libertadores era até maior que a obsessão com o Mundial, já que já tinha vencido em 2000. Né? Então aquela defesa para mim marcante, e o Paulinho faz o gol que garante a classificação, e o Corinthians, na teoria, ali eliminava o principal concorrente. André Ranieri, do podcast Timão, traduz a importância do duelo contra o Vasco. O lance do Diego Souza é uma história que todo mundo já sabe, e ficou ali evidente que o Corinthians estava com um pouco de sorte, né? Embora o lançamento do Alessandro tenha batido no próprio Diego Souza e a bola sobrado para ele, o Corinthians teve um pouco de sorte, né? Tudo bem, mérito do Cássio, mas se o Vasco faz 1-0 ali, eu acho que o Corinthians não teria força para virar em tão pouco tempo. E ainda teve a bola na trave logo em seguida, né? Na cobrança de falta. Diego Salgado, jornalista do UOL, fala da sorte de campeão. Corinthians e Vasco, no Pacaembu, jogo amarrado, um time invicto até então, e aí um jogo que não acontecia como as coisas não aconteciam como estavam acontecendo em jogos anteriores, e aí de repente tem aquela bola que sobra para o Diego Souza, aquela sensação ruim, o pensamento de, poxa vida, de novo a gente não vai conseguir ganhar isso, aí a bola bate nos dedos do Cássio, vai para fora, muito devagar, aqueles não sei quantos segundos duraram uma eternidade, eu lembro até hoje onde eu estava naquele momento, eu consigo lembrar do silêncio no estádio, acho que todo mundo pensou a mesma coisa que eu pensei, que a gente ia ficar pelo meio do caminho de novo, mas dessa vez isso não aconteceu. Para o fiel torcedor Nelson de Jesus, essa com certeza foi a partida mais importante do título corintiano. Para cobrança de falta o time do Corinthians. Alex na bola, lá para dentro da área. Fernando faz um soco. Voltou, Alessandro. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio, bateu. Pra fora! O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol, e a do Vasco lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai para fora. Foi a bola do jogo até agora. Quando eu defendi a bola, eu vi a bola saindo assim pro lado, fiquei... Saiu um alívio, acho não, e... Depois disso, foi uma coisa legal, que parecia que a gente tinha feito um gol, assim, todo mundo comemorando. Lembra o herói corintiano daquela noite, o goleiro Cássio. Com gol aos 43 minutos do segundo tempo, Paulinho garante a vitória do Corinthians. O próximo adversário era o Santos. Contra o Santos de Neymar, vitória na Vila Belmiro por 1-0, gol de Emerson Sheik. Na volta, no Pacaembu, o Santos saiu na frente com gol de Neymar, mas o Corinthians empata a partida no segundo tempo com Danilo e garante a vaga na final. Foi a primeira vez que o Corinthians chegou em uma final de Libertadores, e o adversário era nada mais e nada menos que o Boca Juniors. Na primeira partida em La Bombonera, pressão argentina e o zagueiro Roncaglia abre o placar para os argentinos. No segundo tempo, um personagem improvável entra em cena. Tite chama Romarinho no banco e o recém-chegado ao Parque São Jorge entra no lugar do decisivo Danilo. Na semana do primeiro jogo, da final da Libertadores, eu tava no cabeleireiro e, um monte de corintiano lá, a gente conversando, será que vai dar, será que não vai dar? E aí o Romarinho tinha acabado de fazer 2 gols no Palmeiras no final de semana, e aí um cara com quem eu tava conversando tava falando, se eu fosse o Tite, cara, eu meti o Romarinho, mano, esse jogo é pra ele. E eu falei, você tá maluco, velho, que Romarinho, o moleque não vai aguentar isso aí não, é muita pressão, a gente nunca ganhou, é o Boca na Bombonera, se botar o moleque lá, o moleque vai espanar, velho, e não vai dar certo, mano. Tira essa ideia da cabeça que botar o Romarinho num jogo desse é mó furada. E aí a gente sabe o que aconteceu no final desse jogo aí, que o cara fez o gol de empate com aquele chute totalmente irresponsável. Lembra o torcedor Nelson de Jesus. Romarinho manteve a campanha invicta do Corinthians e deu forças para o confronto seguinte em casa.
Eu lembro bem do dia da final, né? 4 de julho de 2012. Desde as primeiras horas desse dia, o Paulo já estava numa movimentação bem assim, voltada para o jogo, né? E eu digo isso na cidade inteira. Você via muita gente, uma expectativa alta, com camisa do Corinthians em todos os lugares, ponto de ônibus, metrô. Eu lembro que a cidade estava parada já desde as primeiras horas, assim. E o Pacaembu, eu lembro bem, abriu os portões às 7 da noite, já tinha muita gente lá fora. À tarde, assim, 4, 5 da tarde, tinha muita gente lá fora. Então a cidade praticamente parou mesmo para ver o jogo, né? Foi uma coisa muito atípica, assim. A atmosfera do jogo foi uma loucura, assim. Era o que se esperava do jogo, né? O Corinthians na primeira final de Libertadores, um título que buscava há muito tempo, né? Lembra o jornalista Diego Salgado. Era um 4 de julho especial em São Paulo. Bom, a final ela foi o segundo jogo, né, que aconteceu no Pacaembu, que o Corinthians venceu por 2-0 e consequentemente garantiu o título. Foi um jogo muito mais brigado, né, principalmente na primeira etapa. No jogo de ida, como as duas equipes haviam empatado por 1-1 e não havia o gol qualificado, o Boca Juniors ele estava mais preocupado em catimbar, deixar o tempo correr, quem sabe levar para a prorrogação, até porque tinha consciência que apesar do Corinthians não ser um time de estrelas, era um time muito bom coletivamente. Era um time com uma intensidade muito grande, que acelerava muito bem e que sabia, ao mesmo tempo, marcar, mas também agredir o adversário, né? Eu acho que essa era a grande característica do Corinthians. É um time que não tinha um grande nome, mas tinha bons jogadores dentro do time e que conseguia ser forte nas duas áreas, né? Ao mesmo tempo que marcava muito bem, protegia muito bem a sua área, também conseguia agredir a área adversária e marcar gols, né? Então o Boca sabia disso. O primeiro tempo foi muito mais brigado, né? Vários lances, cotoveladas, empurrões entre os jogadores do Corinthians e do Boca Juniors, e aí no segundo tempo o jogo fluiu melhor, né? O Emerson Sheik marcou o primeiro gol logo no começo da segunda etapa, depois de uma bela assistência do Danilo, e depois mais tarde ele faria o segundo gol que praticamente garantiria, né, o título do Corinthians. André Ranieri fala da final. Emerson Sheik marcou 2 vezes no jogo decisivo. Para o atacante, não existe pressão ou dificuldade em jogar futebol contra grandes adversários. O medo seria estar na favela e gente passando correndo no quintal, polícia atrás, dando tiro para tudo quanto é lado. E algumas das vezes a bala batendo no tijolo ou na madeira do barraco. Mas isso sim, seria motivos para ter muito medo. Agora, disputando uma final de Libertadores, com a camisa do Corinthians no corpo, jogando contra um Boca Juniors, não, era motivo de alegria e de desfrutar realmente daquele momento. Com 2 gols de Emerson Sheik, o Corinthians conquistou o primeiro título da Libertadores em sua história de forma invicta. A Libertadores foi o título mais importante da história do Corinthians? Claro que é, cara, porque eu lembro que Pânico na Band era um programa que estava fazendo bastante sucesso na época, e na abertura do programa, no domingo seguinte à conquista do Corinthians, eles fizeram o velório da piada da Libertadores do Corinthians, para você ver o tamanho disso pra gente, o quanto isso era importante, o quanto isso pesava pra gente. E assim, era ruim, sempre foi ruim, porque a galera tirava onda mesmo, falava do Corinthians, que não ia ter Libertadores, tinha piada do cara que falava que ia botar o nome da filha de Libertadores, porque nenhum corintiano ia pegar e que não sei o que lá. E depois que a gente ganhou o primeiro Mundial, isso acabou ficando pior, porque aí a gente tinha que explicar para todo mundo como que fechava essa conta de ser campeão mundial sem Libertadores. E eu acho, inclusive, que o título mundial ele ficou um pouco, o primeiro, claro, ele ficou um pouco escanteado, porque parece que ter ganho a Libertadores 2012 legitimou o título, o primeiro título mundial do Corinthians, e aí as piadas continuam, mas elas reduziram bastante. Então sim, cara, é muito mais importante do que qualquer um dos 2 mundiais. O Mundial de 2012 a gente estava anestesiado, ninguém tava nem aí pra esse jogo, cara, a gente já tinha ganho a Libertadores, então já tava ótimo pra gente, velho. Assim, eu assisti esse jogo na casa de um amigo meu, e aí a gente assistiu o jogo e, cara, foi tão normal, cara, parecia um jogo de Campeonato Brasileiro ponto corrido, de tão aliviado que a gente estava por já ter ganho finalmente a Libertadores. O torcedor Nelson de Jesus não tem dúvidas sobre isso. A torcedora Ana Paula de Moraes coloca essa conquista ao lado do Campeonato Paulista de 77.
Eu, particularmente, acho que foi um dos títulos mais importantes, junto com o Paulista de 77, porque estávamos na fila e aí conseguimos ganhar esse título, apesar de ser uma parada regional. Foi algo muito importante para nós, e aí o Paulista, por ser Paulista, não supera uma Libertadores. Teve grande importância. Agora a Libertadores foi, como eu havia dito, sei lá, deu um renascimento para o Corinthians, uma força maior do que já tinha, entendeu? Essa Libertadores, cara, para quem nunca havia ganhado, foi algo, além de inédito, incrível. Vem aqui no campo de ataque, descendo o Corinthians, lançado o Romarinho, invadiu, bateu, é gol! Do Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões! Contra-ataque rápido, Emerson viu o Romarinho chegando, deu um belo passe para ele, Romarinho invadiu com grande categoria, mostrou um ótimo futebol e artilheiro tem sorte, um toque perfeito de cobertura por cima do goleiro e botou no fundo do gol do Boca. O Galo estava há 13 anos sem disputar a Libertadores. Foi disputar a Libertadores em 2013 e fez o primeiro gol na Libertadores aos 13 minutos. 13 é Galo no jogo do bicho. Então, superstição já indicava que era Buenos Aires que ia acontecer. Para o torcedor Hudson Nicolau, 2013 estava predestinado a ser o ano do Galo. E foi mesmo. Eles me pedem foto. Ei, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. Bom, o Atlético caiu num grupo que tinha o São Paulo, o Arsenal de Sarandi e o The Strongest da Bolívia, né? Fez a melhor campanha da fase de grupos. A única derrota foi na última partida da fase de grupos contra o São Paulo, lá no Morumbi. E como em 2012 já havia feito uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense acabou sendo campeão, mas a pontuação foi de um time que poderia, nos pontos corridos com 20 clubes, ter sido campeão. Havia uma expectativa muito grande, né, da torcida com relação a uma continuidade de ascensão do time, né? Léo Gomide, jornalista da Band Minas, comenta sobre o início da Libertadores de 2013 para o Atlético. O time fez a melhor campanha da fase de grupos e voltou a enfrentar o São Paulo nas oitavas de final. Vitória por 2-1 no Morumbi e 4-1 em Belo Horizonte. Nas quartas de final, o Atlético viveu o momento mais dramático na competição. Contra o Tijuana, empate por 1-1 no México. Na volta, o Tijuana sai na frente e o zagueiro Hever empata para o Galo, até que o árbitro marca um pênalti para o Tijuana aos 45 minutos do segundo tempo. O jogo de volta contra o Tijuana no Horto é onde acontece o pênalti, né? Aos 48 minutos do segundo tempo, que o Riascos cobra e o Vitor, de maneira milagrosa, defende com seu pé esquerdo ali. Para mim foi o ápice. O Galo depois dali viu sua força e viu que parecia que o destino estava conspirando a favor e tinha tudo para o título ser nosso. A torcedora Bruna Vargas tem esse como momento mais marcante da Libertadores. O Vitor defendeu o pênalti no último minuto do segundo tempo e garantiu a classificação para o Galo. Eu lembro que era um jogo que todo mundo foi de máscara, do pânico, para poder aterrorizar o Tijuana. O Tijuana quase levou a classificação, mas o Vitor salvou a gente no final. E esse jogo foi, para mim, o decisivo para a gente poder ser campeão. O torcedor Lucas Andrade também considera a defesa o momento mais importante da Libertadores. Nasceu São Vítor do Horto. A história que mais me marcou nessa Libertadores, eu acho que foi o fato do Vitor, antes dele defender o pênalti contra o Tijuana, tinham jogado um santinho para ele. Ele pegou esse santinho e guardou e ficou guardado durante muito tempo, e ele é um dos símbolos dessa conquista dessa Libertadores, tanto que depois disso o Vitor ficou conhecido como São Vítor do Horto, né? Conta a torcedora Gabriela Neide. Hudson Nicolau
já sabia que Vitor iria defender. Eu sei que meu pai caiu de joelho no chão, começou a chorar. E sabe foi a minha reação? Eu virei e falei assim, pai, o Vitor vai pegar. Eu nem falei, o cara vai chutar pra fora. Eu falei, o Vitor vai pegar, ele vai pegar. Porque eu tava sentindo que os ares estavam bons pro Galo aquele ano. Aí foi sensacional. Ele bateu e o Vitor pegou no último minuto. E meu pai ainda falou assim, nossa, o Galo tá igual em 77, quando perdeu o brasileiro invicto para o São Paulo. Vai falar, não vai acontecer de novo. O Galo é sempre isso, é sempre essa bosta. Eu falei, não, vai pegar. E pegou. Está empatado 1-1. Autoriza o árbitro Patrício Poli. Riascos parte para a bola. Ele vai com o pé direito, bateu. Defendeu o Vitor! 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 É gol! É gol! É gol do Galo! Vitor! 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 É gol do Galo! Vitor! Vitor! Vitor faz o gol da classificação! Vai terminar o jogo! Vitor! 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 São Vitor! Vai terminar! O Galo está classificado! O Vitor defendeu o pênalti, é gol! O Vitor fez o gol da classificação! Acabou! O Galo está classificado! Após a defesa, o Galo se classifica nos pênaltis contra o Tijuana. Começa a temporada de penalidades para a equipe mineira. Na semifinal, contra o News Old Boys, 2-0 para os argentinos em casa. O Galo devolve o placar no Horto sob os gritos de "Eu acredito". A torcedora Bruna Vargas fala sobre isso. O grito do "Eu acredito" para mim foi muito marcante nessa conquista, né? O Yes-We-Can que surgiu ao decorrer da Libertadores foi um grito que a torcida abraçou e emanou pro time, né? Energia positiva, mostrou que estava ali, que acreditava e que o Atlético tinha potencial para brigar pelo título. O Alvinegro foi se esbarrando em momentos de jogos que tinham que reverter placares que pareciam impossíveis. Chegou em situações onde parecia que tudo ia por água abaixo, assim como o pênalti que o Vitor defendeu lá nas quartas de final ainda. Então, a superstição da torcida foi muito importante. Ela se apegou a isso e na fé, na crença, foi até o final, né? Então, a torcida acreditou, o time acreditou e eu acho que foi esse grito que embalou toda a campanha da Libertadores até o final. Na final, o adversário do Atlético foi o Olímpia, tricampeão da América. No Paraguai, 2-0 para os donos da casa. A atmosfera de quartas e semi se repetiu no Mineirão lotado na segunda partida. É o que conta o jornalista Léo Gomide. E aí, na final, né, o Atlético repetiu uma má atuação, assim como tinha feito contra o Newell's lá em Rosário. O Olímpia dava praticamente como certa a conquista, né, aquele gol no finalzinho, que a bola passa por cima da barreira, o Alexandre meio que atrapalha o Vitor. Mas aí, como tinha toda essa mobilização da torcida, né, porque tinha virado já contra o Newell's, porque tinha pego o pênalti no jogo contra o Tijuana, né, e quer queira, quer não, era um time bastante experiente, né, e jogando como mandante. O Atlético, ele era muito forte na Libertadores, né? E aí aconteceu a final. É claro que havia um clima de apreensão no estádio, mas assim, era aquele clima de apreensão, mas com uma dose de otimismo, né? Porque pelo que tinha acontecido, os dois fatos que eu citei, a virada contra o Newell's e a questão do pênalti, né, do Vitor, né? Aquela fantasia que o torcedor carrega na cabeça, né? De que estava escrito já, que tinha que ganhar, etc. É claro que só fala isso depois que realmente
realmente ganhou, mas você conversava com alguns torcedores e diziam isso, né? Que estava escrito que ia ganhar, não é possível que o Vitor tinha pego o pênalti à toa, não é possível que tinha virado contra o Newell's e não ia dar certo na final, né? Então tinha toda essa questão meio que mística assim do torcedor, né? Claro, mas um nervosismo, né? Primeiro tempo acabou 0-0 da final, aí o jogo acabou fazendo um gol no início do segundo tempo, né? Mas aí foi aquela dramaticidade para chegar no gol do Leonardo Silva. E aí quando fez os 2-0, jornalisticamente analisando o jogo friamente, assim, é claro que já se passou muito tempo, mas era muito difícil acreditar que o Atlético deixasse de vencer por conta de toda a atmosfera que foi criada e psicologicamente foi um golpe muito grande pro pessoal para os jogadores do Olímpia, né? E o Atlético fez um bom jogo, né? O Olímpia era um time difícil de se enfrentar, né? Acabou que foi para os pênaltis e o Atlético se sagrou campeão. Olha o cruzamento, bola na área, Léo Silva reclama que foi empurrado, o árbitro manda seguir, bola sobra para Bernard, lá na direita, novo cruzamento, bola na área, o desvio, caça! Sofrendo assim, meu Deus do céu, Léo Silva manda pro fundo do barbante e desafoga o povo preto e branco aqui no Mineirão. Aos 41 da etapa final, o Galo vai empurrando a decisão para prorrogação. Nas penalidades, 5-4 para o Galo e o título inédito da Libertadores. Apesar dos milagres de Vitor, foi o camisa 10 do Clube Mineiro que ganhou mais destaque nessa Libertadores. Eu acho impossível falar de Libertadores 2013 e não lembrar de Ronaldinho Gaúcho, né? Pra mim, o maior nome da história do futebol mundial, vestiu a nossa camisa 10, chamou a responsabilidade desde a fase de grupos, desde lá de trás. Ele ajudou muito, ele deu muita assistência, ele fez gol, ele chamou a torcida pra cima. Ele fez tudo o que se esperava dele com muita maestria, né? É emblemático a partida contra o São Paulo, ainda na fase de grupo, onde o Galo venceu por 2-1, naquele lance com o Rogério Ceni, né? Da água. Então mostra como é um cara diferenciado, esperto, inteligente, e foi emblemático a participação dele. Pra mim, um diferencial na conquista. Bruna Vargas lembra com orgulho da passagem do craque pelo Atlético. Em todos os países que o Atlético jogou era impressionante a mobilização que faziam os torcedores dos outros times, né, que podia ser que nem iriam enfrentar o Atlético, né, de outros clubes da cidade, tinham para tentar chegar perto dos treinos, né, ou no desembarque do time por conta do Ronaldinho Gaúcho, né. Eu acho que a aglomeração de pessoas, assim, eu acho que foi na Bolívia, em La Paz, a maior aglomeração de pessoas, assim, durante um treino, foi algo, assim, muito impressionante, mas muito mesmo. Os bolivianos praticamente cercaram assim o ônibus esperando ele descer, e aí teve que chegar a polícia para fazer um isolamento para ele conseguir descer e ir para o treino, né? O treino foi num estádio muito antigo lá de um time boliviano que agora não é nem profissional mais, é amador, e aí as pessoas subindo no muro, gritando o nome dele. Então acho que essa passagem na Bolívia assim deviam ter mais de 1.000 pessoas, assim, quase umas 2.000 pessoas querendo ver. Léo Gomide ficou impressionado com o impacto do atleta dentro do futebol mundial. Ronaldinho foi um dos grandes nomes do Galo, campeão da Libertadores em 2013.
Grêmio inicia sua corrida pelo título continental em 2017 no grupo 8, com times pouco relevantes no cenário sul-americano: o Zamora da Venezuela, o Deportes Iquique do Chile e o Guarani do Paraguai. O time do Grêmio em 2017 entrou não como favorito na Libertadores, como sempre é o caso nas Libertadores que ganhou. Ele não entra como favorito e vai evoluindo ao longo da competição. O grande ponto aqui é que em 2016 o Grêmio saiu de uma fila gigantesca de 15 anos sem títulos grandes. Estava com uma confiança muito elevada. O time de 2016 tinha Douglas, o meio-campo, como grande pensador do time, tanto é que ele foi eleito o melhor jogador de 2016 da Copa do Brasil, e o Luan fazendo as vezes de falso 9. Porém, o Douglas se lesionou no início do ano e o Luan teve que recuar para o meio-campo e teve a contratação de Lucas Barrios como um centroavante, mudando um pouco o estilo de jogo do Grêmio. Porém, a estrutura estava mantida num 4-2-3-1. Outra perda do Grêmio foi o Wallace, o volante, que aí deu a liberdade para a entrada do Arthur, que mudou a trajetória da equipe ao longo da campanha. Toda Libertadores que o Grêmio joga, a torcida tem muita esperança, porque, enfim, o Grêmio tem muita tradição em participar da Libertadores, tem muita tradição em chegar nas finais da Libertadores, nas fases finais, né, semifinal, final. Então tinha muita esperança e mais esperança ainda por ter ganhado a Copa do Brasil em 2016, né, encerrando aquele maldito jejum de 15 anos sem ganhar nada de relevante. Eu acho que o título de 2016 foi fundamental assim, para aumentar a confiança e a expectativa da torcida em relação à Libertadores de 2017. Para o gremista Tobias Conte, todos esses fatores reforçaram as esperanças de título para os gremistas. E ele veio. O Grêmio se classifica em primeiro lugar do grupo e encara o Godoy Cruz da Argentina nas oitavas de final. No primeiro jogo, em Mendoza, vitória gremista com gol de Ramiro. Na volta em Porto Alegre, os argentinos largam na frente, mas o Grêmio reage e vira a partida. O Grêmio avançava às quartas de final, colocando fim a um tabu. É o que conta o torcedor Guilherme Nichel. O único medo era das oitavas de finais, né? Porque o Grêmio tava com uma maldição nas oitavas. Jogava bem a fase de grupos, chegava nas oitavas, perdia. E aí esse era o único medo. Depois que a gente passou do Godoy Cruz, foi afunilando, aí a expectativa só aumentava a cada jogo. Nas quartas de final, o confronto caseiro contra o Botafogo. Primeira partida no Rio de Janeiro, 0-0. No segundo jogo tenso e difícil. Para o torcedor Guilherme Nichel, esse foi o jogo mais marcante da Libertadores. O jogo que mais me marcou foi contra o Botafogo, na volta, nas quartas de finais. O Botafogo estava com um time bem encaixado, era um time bom. O primeiro jogo foi 0-0 e o segundo jogo começou na arena com o Botafogo dando pressão. Conseguiram umas jogadas boas, o Grêmio não estava conseguindo jogar. Até que então, um cruzamento na área, o Lucas Barrios conseguiu antecipar, fez um gol. Aquele jogo ali foi bem difícil pro Grêmio, eu acho que foi ali que a torcida começou a acreditar mais assim, no título. O Grêmio venceu o Botafogo e foi até a semifinal. O duelo contra a equipe carioca marcou também a permanência de Arthur entre os 11 titulares. Para o jornalista da Rádio Grenal, Diogo Rossi, Arthur carrega a história mais emblemática do título. História que mais marcou para esse título foi o Arthur, porque o Maicon estava machucado e ele voltou no jogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. E ele pegou e deu uma entrevista dizendo que não era mais o momento dele, que ele sabia que era o momento de ficar fora, que ele não aguentava mais jogar e que por isso ele então entendia que era o momento do Arthur ter sido titular. Aí o Grêmio ainda perdeu o Michel com problema no joelho e se formou a dupla Arthur e Jailson. Mas quando o Maicon deu entrevista, né, dizendo sobre isso, o Arthur pegou e entrou no time titular. Na semifinal, o adversário era o Barcelona de Guayaquil.
Os equatorianos haviam eliminado Palmeiras nas oitavas e Santos nas quartas, um carrasco de brasileiros na competição, até enfrentar o Imortal de Porto Alegre. No primeiro jogo, vitória fácil em Guayaquil, 3-0 com 2 gols de Luan e 1 de Edilson. Porém, a noite foi marcada pelo gol que não aconteceu, pela grande defesa de Marcelo Milagroi. Acho que a história mais marcante da campanha do Grêmio da Libertadores de 2017, a maior defesa do século XXI, que do Marcelo Groi contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Foi um chute legitimamente a queima-roupa, 5 centímetros do gol, algo inexplicável que rodou o mundo. E ali a gente sentiu, o gremista sentiu que o Grêmio ia ser campeão da Libertadores. Conta o colunista Maurício Winklick. Aquela bola que ele defendeu do Ariel, tudo bem que o fato de ser o Ariel colabora um pouco, porque convenhamos que não é nenhum craque de bola. Mas o fato dele defender realizar aquela defesa, assim, foi muito marcante. Para mim, é a história que mais marcou, o momento mais emblemático daquela conquista. Fundamental para o título, segundo o torcedor do tricolor gaúcho, Tobias Conte. O Grêmio ainda perdeu por 1-0 na partida de volta na Arena, porém insuficiente. O tricolor estava de volta a uma final de Libertadores. Rebote aqui atrás pro Maigovi, ele vai partir para a pinta, levantamento para a grande área, travada vem pro alto, Dias cabeceou para a linha, vai marcar, Groi, fantástico, elástico, monstruoso, defendeu Groi, quase em cima da risca, Ariel chuta de voleio, Groi com apenas a mão direita, espetacular! É como se fosse um gol do Grêmio. Essa defesa de Marcelo Groi. Na final, o adversário era o Lanús. A equipe argentina eliminou o River Plate na semifinal, num resultado que impressionou até o mais fanático torcedor lanusense. Maurício Winklick conta sobre os confrontos da final. Tinha-se essa confiança, o primeiro jogo, a arena do Grêmio lotada, não cabia mais ninguém. Um jogo tenso, um jogo difícil, um jogo onde as principais chances foram do Lanús, em especial numa cabeçada após escanteio que o Marcelo Groi defendeu. E o gol saiu no improvável, né? Num lançamento do Edilson, onde o Jael escorou a bola, dando uma assistência. O Cícero fez o gol da vitória. Logo depois, em Lanús, clima de guerra, clima de esperança, com 4 mil torcedores gremistas lá, só que um movimento bem difícil, um jogo que seria muito estratégico. Porém, o Grêmio controlou o jogo muito bem. O Arthur foi escolhido o melhor jogador em campo, jogando apenas 45 minutos da partida, só jogando apenas o primeiro tempo, e foi escolhido o melhor jogador da final. Ele saiu lesionado, lesão que fez com que ele não jogasse o Mundial contra o Real Madrid. Em 2 contra-ataques, tanto do Fernandinho e depois do Luan, num golaço, fez com que o Grêmio saísse do primeiro tempo campeão da Libertadores. No segundo tempo, teve alguns ares de drama, com jogadores sendo substituídos por lesão. O Bressan saiu, entrou o Rafael Thierry, que era um jovem da base na zaga, teve pênalti, mas o Grêmio controlou todo o jogo e foi uma partida espetacular do Grêmio nessa final da Libertadores. O Grêmio se tornou tricampeão da América. No comando técnico da equipe, Renato Gaúcho, o único brasileiro campeão da competição como jogador e técnico. Tobias Conte traça um paralelo entre o ídolo gremista e o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo. O Renato é uma figura muito emblemática aqui no Grêmio. Eu acho que o que ele representa para o Grêmio, pouca gente consegue representar para um clube de futebol no mundo, assim. Já que a gente está falando de Libertadores, assim, na América, eu acho que a única pessoa que tem uma representatividade tão grande dentro de um clube é o
Munheco, né? É o Gallardo no River, por ter uma história parecida, né? Por ter conquistado a Libertadores como jogador e por ter conquistado a Libertadores como técnico, né? Então, eu acho que isso é marcante e a semelhança também, né? O fato de nenhum dos dois ter conseguido ganhar ainda como treinador um campeonato nacional, né? Nem o Gallardo na Argentina e nem o Renato aqui no Brasil não ganhou o brasileiro. Mas eu acho que o Renato é isso, assim, ele é uma figura que representa o Grêmio. Quando se pensa em Renato Portaluppi, se pensa automaticamente no Grêmio. Para mim, ele não é um treinador genial, ele não é um grande pensador do futebol, mas ele é um grande motivador, ele consegue conquistar a confiança dos jogadores e isso dentro do futebol é fundamental. Para o torcedor Guilherme Nichel, Renato é o maior ídolo do Grêmio. Eu tenho um enorme carinho pelo Renato, eu acho que ele é o maior treinador da história do Grêmio. Ele é, cara, gigante, ganhou estátua, tudo. Eu não tive a oportunidade de ver ele jogando, mas com vídeos do YouTube e tudo mais, dava pra ver que ele era craque. Ele conseguiu títulos como jogador e como treinador no Grêmio, mas eu acho que o que destaca ele é que ele é gremista, ele defende o Grêmio. Ama o Grêmio, ele é gremista igual ao nosso. A única diferença é que ele ganhou os títulos, então é isso que dá um a mais, né, pra ele ser o ídolo, ser tratado como o ídolo que é. Isso é o que eu mais gosto dele, porque ele defende mesmo o Grêmio, ele não deixa passar batido. E é complicado pra quem é de fora entender que as pessoas falam que ele é arrogante, porque ele não é arrogante, ele tá defendendo o Grêmio, ele tá defendendo quem ele ama. Pra torcida gremista, isso é ótimo, a gente adora isso daí. Cara, ele revoluciona também a maneira de como treinar o Grêmio, ele é um baita gestor de grupo. Cara, ele é sensacional, um baita técnico que o Grêmio teve e com certeza o maior ídolo aí da história gremista. No dia 25 de março de 2019, Renato Gaúcho ganhou uma estátua no Grêmio. Um gesto de diretoria e torcida para o grande ídolo da história do Grêmio. Deu pro Luan, pintou o segundo, só ele o zagueiro, lá vai Luan, entrou pelo meio pra bater, pra fazer, passou por um, por dois, bateu, golaço! Gol! Luanão, o Grêmio é tri, 3-0 no agregado, que jogada do Luan, jogada que o Maradona sabia fazer e que Luan repete aqui no La Fortaleza, uma jogada que ele entra pelo meio ganhando de 2 adversários e marcando o gol, 41 minutos, Luanel, no Fortaleza, repetindo Maradona, repetindo Messi, fazendo inveja Maradona e Lionel Messi, Luan faz 2-0, o Grêmio é tri, vamos gritar junto hein, torcedor, grita comigo, é tricampeão, América do Grêmio, América Azul, o Grêmio é campeão da América. Documentário O Brasil Conquista a América, os últimos brasileiros que ganharam a Copa Libertadores da América. Apresentação, Carlos Samor. Redação, Carlos Samor. Edição, Valquíria Oliveira e Carlos Samor. Músicas, Zica Vai Lá, Emicida, Música da Mãe, Djonga. Narrações, TV Globo, Kleber Machado. Rádio Bandeirantes, José Silvério. Rádio Globo, Oswaldo Reis. Rádio Itatiaia, Mário Henrique Caixa. Rádio Bandeirantes, Rogério de Assis. E Rádio Gaúcha, Pedro Ernesto Denardim. Sonorização, Carlos Samor.